bem, Karen? Tudo jóia com você? Tudo bem. Vamos começar? Vamos começar. Você tá pronta? Eu acho que eu tô. Eu tô também. Super Eu empolgada pra gente conversar de um dos assuntos que a gente mais gosta de fazer. Adoramos fazer, não é? Então, gente, esse é o primeiro encontro, é o primeiro podcast de Karen, que virão. de alguns que virão, de Karen e Elisa e Karen de peito e alma para vocês. Vamos falar aqui sobre mulheres, sobre tudo que envolve esse mundo da mulher. E nada melhor do que ela, doutora Karen, para falar sobre mulheres. Karen, você se apresenta primeiro, tá Eu bom? vou apresentar, então. Já fiz alguns podcasts aqui, então acho muito gostoso fazer podcast, porque a gente tem que destrinchar o assunto, né? Às vezes me pedem para gravar reels, ou então dentro do Instagram, um bate-papo de 1 minuto. Eu falo, gente, como superficializar um assunto que é tão grande e tão profundo, né? Que é o universo feminino, dentro das suas vertentes e fases da mulher. Então, eu acho que podcast tem tudo a ver comigo. Então, a gente bate um papo e a gente destrincha assuntos que fazem com que as mulheres se conscientizem de algumas coisas e façam essa troca que leve alegria, leveza e saúde para a vida delas, né? Então, eu sou ginecologista e obstetra, trabalho há 20 anos atendendo mulheres aqui na região do interior de São Paulo. Dentro desse universo eu fiz algumas especializações, né? Eu tenho especialização em mama, em mastologia, e também tenho especialização na parte da medicina integrativa e atualmente eu estou me enveredando na medicina ginecologia regenerativa, que trabalha questões regenerativas na parte da vulva e da vagina, né? E a beleza da profissão nada mais é do que você ir entendendo a mulher nas suas diferentes vertentes. Então, eu não paro de estudar, não vou parar nunca, e vou aprendendo cada vez mais sobre mulheres para que a gente possa deixar a nossa vida mais fácil, vamos dizer assim, né, Li? Sim. E me conta um pouquinho de você, que eu acho que eu não sei seu currículo todo. Você não sabe? Não sei. Então vamos lá. Eu sou fonoaudióloga, uma profissão que eu tenho muito orgulho, porque eu achei que eu fosse para um lado, eu acabei indo para outro. Eu achei que eu fosse trabalhar com cantores, com atores, por onde eu comecei, no Rio de Janeiro, e eis que surge concurso público, e aí eu fui pro concurso do estado do Rio. E aí, Hospital Fernandes Figueira. Aí, UTI Neonatal. Fundação Oswaldo Cruz. E aí começou. E aí eu me encantei por esse mundo dos bebês. Uhum. E me encantei por olhar a mulher antes de ser aquele sonho de ser mãe, esse universo todo, e a conquista quando consegue ser mãe, quando não há frustração, certo? E elas conseguem realizar o sonho, e aí vem aquele bebê prematuro, por onde eu comecei, que aí eu comecei a pegar a prematuridade, onde 1,5 kg era muito pequenininho e tudo mais. E aí eu fui encontrando pessoas especiais na minha vida que foram me encaminhando, e eu fui me especializando, fui fazendo mestrado, fui fazendo doutorado, fui tudo nesse campo da saúde da mulher, da saúde, né, estudando o bebê, da vida do psique, da neurociência, da criança, vida intraútero, pós-útero, sabe? E até antes. E aí, eis que um belo dia estou em casa tomando um vinhozinho com meu marido,
Meu telefone não para, não para, não para, não para, não para. Eu falei, gente, o que é isso? Que eu vou olhar o telefone e tal. Instagram, peraí, mensagem, deve ser alguém. Quando eu olho, me chamando para um curso de puerpério. Eu falei, gente, puerpério? Como assim? Estranho, né? Não é curso de gestante? Eu ainda perguntei. Você tá me falando de curso de gestante, não é? Não. Tô falando pra você da doutora Karen, em Campinas. Você é de Limeira. Eu falei, sou. Não, ela fala igual a você, de puerpério e tal. Eu falei, oi? Não, amanhã eu não vou mais pro consultório. Liguei correndo pro Fernando, aquela coisa toda, tal. Eis que chego um pouco atrasada, mas chego exatamente na hora que eu te encontro. E aí tudo começou. Eu achei que você não tivesse visto a minha palestra, sabia? Eu achei que você tivesse chegado depois. Não, eu vi sua palestra. Eu vi a sua palestra. Eu cheguei um tiquinho atrasada, mas eu vi a sua palestra. E aí, gente, tudo começou. Aí começou o enlace. Foi tão gostoso. E aí eu lembro desses momentos da gente conversando. Você falou, não, mas eu cuido desse universo há tantos anos. Quantos anos também você tá? 33. Eu falei, caramba. Eu até falei, meu, como assim, né? Tanto tempo. Ela, assim, achei que as pessoas que foram convidadas ali foram pessoas muito perfeitas, assim, pra estar naquele momento. Foi fantástico aquele dia. E esses momentos de escolha, né, de timings da vida da mulher, né, adolescência, quando a gente foi separar as datas da adolescência, que é a primeira menstruação, a fase do puerpério, a fase do parto, do próprio puerpério, a fase da mulher 40 mais, as transformações hormonais, a pós-menopausa, a gente decidiu iniciar também esse projeto com o puerpério, que é uma fase que eu comecei ela assim, transformadora, né? É uma fase crucial e transformadora. E a gente tem mais uma coisa em comum, mãe de 3. Mãe de 3. Ou seja, 3 puerpérios, também para falar, né? Exatamente. Fora as pacientes que a gente assiste nessa fase, pessoalmente 3 puerpérios, né? Que nós enfrentamos aí. Exatamente. Então, gente, tem muita coisa pra gente falar. Karen, você sabia que eu sou filha de ginecologista? Não. Meu pai já é falecido, mas assim, se você for falar dele ali pela região de Limeira, Iracemápolis, Araras, dizem que Iracemápolis inteira foi ele, né? Que fez nascer. Que fez nascer. Sabe? Então, assim, quando eu fui embora para o Rio de Janeiro, porque meus pais se separaram, que eu fui embora para o Rio de Janeiro, e onde toda a minha vida escolar, tudo começou, quando eu voltei para Limeira, eu já tinha as meninas. Então, eu falei assim, não, eu vou recomeçar aqui em Limeira, mas eu não quero que saibam, sabe? E aí, quando eu comecei a recomeçar em Limeira, eu comecei a relembrar. Antigamente, não tinha... uma consulta antes do casal casar, antes deles estavam noivos. A gente não tinha esse contato que a gente tem hoje com a mãe, com o pai, assim, de abrir, de falar, de tirar as dúvidas, né? O que acontece depois que casar, né? Como é que é a primeira noite? Como é que não é? Por mais que se fazia por debaixo do pano, mas como é que era isso? Não existia uma consulta que era... Chama pré-nupcial. Pré-nupcial. É muito engraçado, porque tem esse nome ainda. É engraçado, daí o que a gente fazia na consulta pré-nupcial? Tinha um protocolo, você pedia sorologias, né, HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C para o casal, partindo do pressuposto que esse é o primeiro momento da relação sexual com eles e que essas DSTs poderiam ser transmitidas, né, e aí essa consulta ainda existe e você fala, e aí, o que a gente pede exame? Porque já não tem mais sentido, né, o que eu costumo dizer, assim, é que é como se fosse um marco zero daqui para frente, é como se fosse um atestado de saúde, vamos dizer assim, que você entrega, né? E aí eu amplio esse atestado de saúde, não fantástico, só por uma questão das sorologias, né? Das DSTs, das doenças sexualmente transmissíveis, hoje em dia a gente chama IST, né? Infecções sexualmente transmissíveis, mas também
até de exames de sangue, né? Precisamos ter um marido saudável, uma mulher Sim. saudável, né? Uma esposa saudável. Então, existe ainda, mas a gente não tem aquela questão ilibada, né? Que a mulher casava-se virgem, né? Não. Enfim, tinham até protocolos das principais doenças. Por exemplo, a gente tinha infecções de urinas, né? A infecção de urina da lua de mel, né? Que era então você orientava, né? Que era a primeira relação da mulher. Então, assim, alguns protocolos caíram por terra, apareceram outros, né? Porque a população vai mudando, Vai né? mudando. E aí, o que acontece? Eu me lembrei, eu pequenininha, e eu escutava o meu pai falando, sabe? Daquele casal que ia casar, que quando falava, olha, tá vendo, minha filha? Agora ela tá grávida porque ela foi bem acompanhada, porque ela foi isso, foi aquilo. O papai conversou muito antes para esse casal ter muita conversa, que o casal, quando casa também com a família, sabe? Então, mas que o casal é uma família, outra família, que é uma cultura de família, outra cultura de família se unindo para formar uma nova família. Então, até chegar um filho, cria-se um matrimônio para depois criar uma família. E que o primeiro filho é um grande marco. Porque, e aí começaram os meus estudos. E aí eu comecei, onde que está esse botãozinho que Deus colocou na gente? E que hoje eu falo sobre o trinômio, eu até coloco o homem junto disso, dentro dessa consultoria internacional de aleitamento materno e tudo. Hoje nós temos uma grande importância de falar sobre o homem, que o homem também fica grávido, o homem também tem toda uma oscilação hormonal aí, tem tudo que nós vamos junto, que nós vamos até falar sobre isso. Só que eles têm que estar muito alinhados e muito conectados naquilo que eles querem para aquele filho tão desejado, e ainda mais quando a mãe é primigesta, certo? Porque às vezes esse filho tão sonhado pode ou unir esse casal ou separar esse casal, certo? Então, esse puerpério, então, quando eu li, vamos falar de puerpério, eu fiquei apaixonada. Então, quando as mães vêm comigo, elas vêm comigo com 30 semanas mais ou menos, e eu começo a falar sobre isso, sobre a vida do casal. Do casal, fantástico. E você sabe que, assim, quando eu fui montar até essa aula, a gente vai trazer, como o tema, né, a gente vai trazer esse resgate, mas não tem tanta coisa na literatura quanto tem dentro do pré-natal. Do pré-natal. Né? Comparativamente. Claro que tem bastante coisa, mas não tem. E tanto quanto tem pré-natal. Porque as pessoas dão, a gente até começou antes, né, offline aqui, falar sobre isso. As pessoas dão muita ênfase para a questão do parto, com toda a razão, é o nascimento, né, da pessoa mais esperada. Mais esperado, né? O primeiro filho, aquela coisa mas desejada. Eu me questionava muito assim, sabe? Eu falava, eu sou a médica da mãe. Né? Eu sou a ginecologista, eu sou a médica da mulher. Claro que o bebê nasce, você corta o cordãozinho umbilical, e claro que o obstetra é a advogada do bebê, então ele tá fazendo aquele bebê nascer igual, né? Crescer igual, mas a partir do momento que eu corto o cordão umbilical e que eu entrego para o pediatra, né? Eu sou médica daquela mulher. E aí, né? O que eu faço por aquela mulher? E essa mulher, de certa forma, ela sofre uma série de transformações físicas, mentais, intelectuais, hormonais. Acho que a gente pode listar umas 40 setores de transformações. Sim. E ela está distante da equipe de saúde como um todo. Aí ela vai buscar o fono, porque daí o bebê tem, por exemplo, a dificuldade de mamar. Tem toda a dificuldade, porque o que ela quer? Ela quer acolhimento. Acolhimento. E aí, talvez nisso que chegou a tua questão do olhar para a mulher. Porque ela sai do médico, ela volta para o médico depois de 40 dias. Olha que absurdo, teoricamente pensando. Esquece da mulher. Só vem uma sessão de cobrança em cima da mulher. Você que alimenta, é você que cuida, é você. Aí eu ficava me perguntando, falava assim, gente, tudo bem. Perder no nascimento, pode-se perder 10% lá, tal, tudo bem. Mas por que depois em casa, 10 dias depois, tem que voltar para o pediatra e já voltar com mais do que nasceu ou com o peso que nasceu?
Sendo que as 48 horas no hospital tem tudo ali. Tá passando uma avalanche de coisas e onde a realidade ainda não caiu. A realidade só cai quando você chega em casa. Então, você tem ali o quarto que você fez, que você pintou, o bercinho, o lugar para colocar fralda, trocar fralda, fazer... Primeira fralda você troca no sofá da sala, a fralda voa. Eu sempre falo isso. Sabe? Eu falo Entendeu? isso muito. A fralda voa, você fala, que bercinho, trocador. Né? Que bercinho. sabe? Bercinho funciona, sei lá, pra mim, pelo menos, alguns filhos nem chegaram aí pro berço, Pra porque berço? batiam a cabeça. Sabe assim, não tinha, funcionou Moisés, depois colchão, eu fui descobrir também a teoria montessoriana por necessidade, porque eu falava, gente, a criança não vai... É muito louco, assim, então, se sai mesmo de padrões quando você vai entendendo, né? E eu acho que essa movimentação, assim, para a vida da mulher, você sabe que tem um trabalho que eu não coloquei na aula naquele dia, que, assim, o treinamento, né, o que a mulher passa do ponto de vista mental nessa fase é equivalente ao treinamento de um soldado de guerra, de tamanho estresse. Gente, olha isso. Porque fica em abstinência mental, né? Abstinência de sono, memória, o estresse mental Tudo. De cuidar do bebê, que é uma linguagem completamente diferente. A gente descobre que sono dói. Não é? Exatamente. O sono dói, gente. Tudo dói. O sono dói o corpo, dói o peito. A mama, dói o útero. Dói o corte, se você tem corte. Né? Dói olhar pro marido também e ver que ele tá ali esperando você, assim, sabe? Ele tá te olhando com ar de apaixonado. Porque ele tá ali vendo a família dele. Ele tá enlouquecido por essa ocitocina que tá no ar, sabe? Que tá exalando aquilo. Mas a gente, ao mesmo tempo, quer ele do lado, mas ao mesmo tempo a gente quer ele longe, sabe? Mas a gente quer saber que ele tá ali, que ele tá aqui, que ele faz um carinho, que ele faz ali, que ele participa. Coitado. Ele passou 9 meses tendo que entender, sabe? Ai, amor, faz a massagem no pé, você entende, né? O barrigão, tal. Ai, faz isso, faz aquilo, tal. Vai pro hospital correndo, quando volta, fala, nossa, agora eu vou recuperar minha família, agora eu vou viver... Calma, que isso? E é engraçado que, bem ou mal, assim, dentro do pré-natal, e até mesmo, por mais que seja pouco dentro do puerpério, você tem posicionamentos da mulher, né? Você posiciona a mulher, de certa forma. Olha, você tem que fazer isso, no parto, você vai fazer tal coisa. E você não tem posicionamentos do parceiro, né? Os parceiros ficam muito perdidos. Mas o que eu faço? Mas eu sou importante? Eu não sou importante? Eu preciso ir? Né? Eu tive muitos maridos que falavam assim pra mim, doutora, tudo bem, vai, eu sei que eu vou ficar lá do lado do parto e eu sou como se fosse assim, um nada, né? Eu falava, eu sou um adorno. Eu falava, não é, né? Ele, não, eu sei que o meu papel vem depois e tal. Eu falava, não é. Mas porque, na verdade, você acaba, né? Às vezes deixando um pouco de lado ou não posicionando. Então, talvez seja tema mesmo para um outro curso, a gente falar dos parceiros. Exatamente, né? Sabe? Porque do puerpério do parceiro. Do puerpério do parceiro. Sabe? Porque assim... Como é difícil. Como é difícil, porque é difícil para um, é difícil para outro. Tá e como fora. Um precisa do outro. Porque antigamente, nós tínhamos... Eu não sei se você via isso em consultório, mas para mim, em consultório, antes era assim. Vinha a gestante, né? E vinha a mãe junto. Agora não. Agora, consultório, vem a mãe, vem a gestante com o marido. Ou ela vem sozinha. Ela não vem com mãe. A maioria vem marido, é muito legal. E não era mesmo assim. Não era? Não era. E agora tá vindo tudo diferente. Como as coisas mudaram. Elas estão realmente trazendo eles para dentro do universo. Desse universo mesmo. Sabe? E eu acho que a gente tem que levantar aqui que a gente está aqui para acolher. E que a gente entende, sim, você que sonhou em ter parto natural, parto normal e não aconteceu, outras que aconteceram, outras que tinham medo de ter parto natural e teve cesárea, sabe? A gente está aqui para acolher. Não estou aqui para julgar, nem Karen está aqui para julgar. A gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para somar.
para somar com você e mostrar para vocês o quanto esse universo é maravilhoso, só que se não tiver alguém que te acolha, se não tiver alguém que esteja ali com você falando, ei, olha, é normal, não um normal sem explicação, sabe? Eu chegar aqui, a gente falar em nomes técnicos, tranquilo, mas falar na linguagem de vocês, aquilo que vocês estão sentindo, sabe? E falar assim, tudo bem, é isso mesmo, sabe? Quer chorar, chora, é melhor chorar agora do que chorar depois, do que ter um blues baby tardio, sabe? Então, assim, a gente tá aqui para te acolher, para te ouvir, sabe? A gente não quer uma consulta assim, ó, sabe? Bateu, valeu. A gente quer uma consulta que a gente quer saber da sua história, sabe? A gente não tá aqui para julgar se você vai amamentar, se você não vai, se é moda amamentar ou não, se é mito, sabe? Comer feijão, se tem que ficar deitada, se pode lavar a cabeça, se não pode lavar a cabeça, porque tá... Os mitos, né? Sabe? E eu acho que até esse parênteses, né, pro julgar, né? Eu sempre acho que um bom profissional, assim, seja ele qual setor for, né? Desde não só em assistência à saúde, mas não tem como ele entrar nesse âmbito do julgamento, porque a gente entende que as pessoas são muito individualizadas, não só em questões físicas, né, geneticamente falando, mas o entorno daquela pessoa, né, as questões culturais, sociais. Então, aquela famosa frase assim, ninguém sabe o tamanho do seu sapato que entra no seu pé, né? Então, a humildade, o reconhecimento de entender que as atitudes de uma pessoa, né, são secundárias, a vivência dela não entra parâmetro de julgamento, muito pelo contrário. Para um bom profissional, essas pessoas são fontes de estudo e de inspiração, porque você vai aprender como ela enxerga o mundo, como ela se torna. Não tem certo e errado, né? Eu acho que existem, claro, questões éticas, morais, respeito ao outro, né? Educação que é falta de educação. Claro que tem alguns parâmetros, mas o julgar, né, principalmente no momento de tamanha volubilidade emocional, né, que a pessoa está entregue, né, carente. Tá carente. Aí alguém vai e ainda solta uma frase, poxa, é tão cruel, eu acho cruel para não falar outras coisas, né, e desestabiliza, então, eu acho que a gente não forma. pode, desestabiliza e traumatiza, né? Na verdade, a pessoa carrega aquilo para muito tempo. Sempre, para muito porque tempo. O profissional é uma palavra de autoridade, né? De certa forma, é uma palavra de autoridade. Então, eu acho que a gente tem que... Isso, eu acho que é amor. A palavra mais simples. Amor pelo outro. Né? Amor. Primeira Amor, coisa é amor, sabe? É. Eu acho que assim, a hora que você já chega e já vê, você já chega, se você já chegar rindo, abraçando, sabe? Você já tá acolhendo, e você tá ali, disposta, fica tranquila, sabe? Eu não quero ser só solução, sabe? Eu quero te ajudar a resolver caminhar a causa. Caminhar sabe? junto. Eu quero caminhar junto com você, eu quero te dar a mão, vamos juntas, sabe? E porque nesses momentos de dificuldade são os momentos transformadores da vida da gente. A gente precisa, deve passar por isso. E elas perguntam assim, às vezes, pra mim, ai, mas eu vou te ligar num sábado, num domingo, eu vou te mandar mensagem. Eu falei, olha, então eu tenho que mudar de profissão. Se eu quisesse... Certo? Eu não escolheria essa profissão. Você concorda comigo? Porque assim, às vezes elas só precisam perguntar. Um norte. Sabe? Tá certo ou tá errado? Sabe? É como você falou. Se a gente chegar e falar assim, ok, é isso aí. Empodere-se, vai. Nossa, flui. Você não precisa telefonar. Você não precisa sair da sua casa. Hoje a gente tem grandes facilidades para que a gente possa levar essa segurança, certo? Desse sonho todo, sabe? E eu olhei ali para a luz, lembrei, né, dos holofotes
de parto normal, cesárea, como se fosse uma sala, que lembrei. Aonde que fica o tal do botãozinho? Será que fica na pineal? Que Deus colocou na gente, que ele fica desligado, Karen. Quando porque não é possível. A hora que a gente escuta o choro do nosso nenê, a primeira vez, é surreal. Porque assim, você escutou o primeiro choro, parece que tava desligado ali. Off. Faz on. Gente, não desliga nunca. Pra nunca mais. Eu lembro de uma sensação assim do primeiro parto e do segundo. E aí eu falava, no terceiro, quando eu fui, eu já falava, eu quero esperar aquela sensação. Eu já fui meio programada, porque foi uma sensação muito única pra mim, assim, né? Que eu não senti em outros momentos da minha vida e que às vezes eu tento trazer um resgate de viver aquilo, mas é muito, assim, do momento mesmo, né? Mas eu lembro de me inundar de uma sensação, pra mim, nunca tive igual, de uma profunda gratidão, assim. A sensação era assim, obrigada. Gratidão. Deus, obrigada, demais. universo, obrigada, tudo, assim, por viver esse momento, por ter um filho saudável que nasça, ou mesmo que não seja saudável de ser mãe, né? Porque eu falo que ter filho é um tiro no escuro, Sim. né? Você o babado, ele tá envolvido em outras coisas, assim, Sim. né? De evolução e tal. E essa sensação de gratidão, e ao mesmo tempo já um instinto, né? Felino de que é meu, ninguém toca. O que tá chorando muito aí? O que essa enfermeira tá fazendo? Né? É animal mesmo, tira a mão, né? Parece tá com que frio, já começa. a gente, a leoa cresce ali, Cresce. né? Sabe? Imediato. E a história mesmo do puerpério. A gente não tem termômetro pra falar assim, isso daí tá certo. Ai, não, eu vou falar com educação, né? Ai, por favor, silêncio. Imagina. Alô? A gente perde um pouco a noção, né? Porque é o filho. O filtro a gente perde. O filtro também E essa semana a gente teve um parto e o bebê precisou ficar. Você chegou a postar. Na UTI neonatal, mas por causa do uma icterícia, que é uma coisa relativamente simples, graças a Deus, né? E aí eu lembro da mãe, assim, a mãe estava triste, desabilizada, 4º dia, então um pouco já do blues puerperal, e eu falei para ela, e aí o olho dela cheio de lágrimas, eu falei, mas você entende que não é sério, né? Que você não precisa ficar assim. Ela, mas doutora, só de ver ele ali, sabe? Eu falei, é o instinto, entendeu? Eu não quero ver meu filho ali, longe de mim, num bercinho, eu quero ele no meu colo. Então, mesmo ela sabendo que não era uma coisa grave, o que fazia ela entristecer era essa questão, poxa, ela tem que segurar o instinto dela, de querer pegar aquela criança e ficar o dia inteiro com aquela criança no colo. Sim. O filho é dela. E eu falo, olha que interessante, né? Assim, ver que o sofrimento dela era ter que segurar o instinto, né? Ela sabia que não era grave, que estava tudo bem, que o bebê ia embora no dia seguinte, mas como? Como o bebê vai ficar lá no bercinho, com aquele negócio no olho. Com aquele negócio no olho, né? Aquilo não machuca? Aquilo dali não tá deixando ele desconfortável no olho dele? Aquilo sai do olho dele. Aí vem a enfermagem com toda a sua... com todo o seu jeitinho e seu protocolo, porque tem que dizer, elas são instruídas a falar, olha mãe, presta atenção que tá na fototerapia, tá? Mas você não pode deixar sair o tampão do olhinho, né? Porque ele pode cegar. Essa mãe, a gente quer que essa mãe durma. A gente quer que ela produza ocitocina, que ela produza as coisas, sabe, gente, para fazer o leite. E aí essa mãe fica assim, ó. Vem uma santa maravilhosa. E fala assim, olha, mas solta essa frase e sai. Você fala, obrigada. Sabe, você fala, opa, legal, sabe? Não, tem sentido, sabe? E é engraçado isso, né? Às vezes nem a pessoa tem consciência disso, né? Do quanto ela... Nossa Senhora, o que ela fez. Você pode falar a verdade, mas tem que a gente tem que ter delicado. A gente tem que ter um jeito para falar. Eu falo, quem lida com gestante, com puérpera, principalmente acho que esse momento, quem está em sala de parto, o anestesista, a neonatologista, ela tem que ter um jeito completamente diferente de conversar com essa mulher. Porque eu acho que talvez só quem passou, eu não sei se a gente, ou uma pessoa muito sensível, um profissional muito sensível, sabe entender isso. Uma frase não construída de uma forma legal
de fato você traumatiza. Não sei se eu tô exagerando, mas eu acho que sim. Você não tá exagerando, sabe? porque assim... Porque é muito forte, são muitos relatos. São muitos cai muito relatos que a forte, gente tem das mães chegando e falando, chega chorando, sabe? Porque às vezes escutou de um profissional que para ela é um ídolo. E aí aquele ídolo chega e fala, pá, aquilo uma frase quebra. imperativa, tudo bem, a pessoa está imperativa, certa. ela né? tá Ela certa. A mas, gente não tá dizendo que tá errada. Mas entender mas o momento, né? O momento de falar, como falar, de que maneira falar, sabe? A gente tem tanto, né? A gente tem que ter esse acolhimento. Muito. A gente tem que ter essa humanização. Muito. O legal do curso, desse dia da conversa, é que nem esse momento que eu acabei citando, né? Talvez ela não tenha entendido o que estava fazendo ela sofrer, né? Que era essa questão instintiva e tal. E talvez se a gente soubesse questões de educação e saúde como isso que a gente está fazendo agora, já ia livrar ela ia chorar, mas ela ia chorar leve, né? De falar, não, tudo bem, eu entendo o que está acontecendo. E não aquele chorar doído de não saber o que está acontecendo, porque você também entender sentimentos numa turbulência hormonal, como eu mostrei, né, é uma turbulência hormonal violenta, principalmente nos 4 primeiros dias, os seus sentimentos são entendidos de outra maneira quando você está nessa turbulência hormonal, né? Uma tristeza é uma mega tristeza, um rir é um mega rir, você fica meio maluquetes, né? Fica. E aí, quando você entende isso, eu acho que não que você vive, mas você vive de uma forma mais leve, você fala, tudo bem, tô no puerpério, mais ou menos assim seria, entendeu? Sim. É isso que é legal a gente trazer, né, para elas. Nós temos que falar mais sobre essa questão de puerpério, porque a gente tem muito assunto que se somam a outras áreas, porque é aquilo que eu falo, eu vou trabalhar dentro do meu quadrado, sabe? Daqui para lá, eu passei para nutricionista, eu passei para ginecologista, eu passei para pediatra, eu passei para o osteopata, para uma babá, para uma enfermeira, sabe? E daí você vai, sabe? E aí você vai levando, sabe? Você vai levando. E só que todo mundo nesse grupo que tá sendo cuidador dessa mulher tem que ter a mesma linguagem, né? Nós temos que falar a mesma língua. Eu não posso falar que o roxo é lilás e você falar que o lilás é roxo. Tudo bem, podem ser as mesmas coisas, serem as mesmas coisas, só que a gente só está mudando a ordem, sabe? Mas naquele momento a ordem dos fatores, sabe? Alteram. Eu lembro de cenas assim de, por exemplo, o pessoal estar hoje talvez não tanto, mas ainda tem, mas aquela fases que a sociedade, por exemplo, de pediatria mudou, né? Antes o bebê ficava no bercinho, porque a gente tá falando de 20, 33 anos de carreira, tá, gente? Por a gente tá favor, falando de muita mudança na vida. Muita mudança. Na área da saúde. Nós não estamos falando do hoje, nós não chegamos na atualidade. Então teve uma fase... Por isso que eu tô falando que esse é o primeiro. Que se colocava o neném no bercinho virado de lado, né? Você virava o bebê de ladinho, o bebê ficava de ladinho, enrolado num coeiro, né? E o bebê vinha de ladinho. E aí, depois, a sociedade teve uma campanha super legal, até eu lembro que a embaixadora foi a Angélica, que o bebê ficava de barriguinha para cima, para o bebê não ter Eu vou aspiração. Antes de você, posso te cortar? Claro, pode. Primeira coisa, o bebê tinha que ficar do lado direito, virar de lado direito, porque era do lado do estômago. Verdade. Então era melhor a digestão, certo? Então melhorava para aquela criança, o leitinho não voltar e tudo mais, tal. Aí veio uma outra corrente estudando, dizendo que virando esse bebê para o lado direito diminuía o ângulo de rinse. Então não ajudava com que a fisiologia
tá? Estomatognática, que é o engolir, deglutir, fazer toda aquela peristalse, tudo aquilo tudo, até chegar ao estômago, gente, tá? Isso tudo atrapalhava e o leite ficava parado e por isso que voltava. Então virou assim, então Vira o bebê pro outro lado. vira o bebê então agora pro lado esquerdo, sabe? Sabe? Aí depois virou essa mamada, eu virei pro esquerdo. A próxima, eu vou virar pro direito. A próxima, até que foi estudado a questão do colocar no bercinho lá, elevado, elevado, em elevação, 45 graus, certo? E de barriguinha para cima. Barriga para cima. E aí, eu lembro muito de chegar, às vezes passar a visita no hospital. Chegava a visita no hospital, a pessoa, a mãe, por exemplo, chorando e falava, mas que doutora, entra um plantão, fala, vira o bebê pro lado. Daí eu virava pro lado. Aí chegava o outro plantão, a enfermeira, não, pelo amor de Deus, vira o bebê de barriga pra cima. Ela vira o bebê de barriga pra cima. Ai, desculpa, não, porque o bebê pode afogar, porque não sei o que. Aí ela falou, vinha o outro plantão, ela, o que o bebê tá fazendo de barriga pra cima? Vira o bebê pro lado. Ela, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais nem se eu pego, se eu não pego. E eu falava, olha, tamanha confusão, que foi isso que você falou. Vem uma pessoa falar que o verde é lilás, o azul não sei o que. E às vezes a gente tem até em amamentação, né, alguns problemas também. A amamentação é o grande problema do puerpério nessa relação mãe-bebê. E a gente tem equipes de saúde que orientam coisas diferentes ainda hoje em dia. A amamentação é um processo. Por isso que a gente tenta fazer essa consulta antes, mune essa mãe de ensinamentos científicos fundamentados, os mais recentes, para que quando você tenha a informação de algo que não está batendo com o que você aprendeu, dê uma pessoa capacitada, né? Porque não adianta você fazer Google. Não tá batendo isso aqui. Do Google que você falou na nessa fase tumultuada, se tá batendo, não bateu o que eu aprendi. Seguir várias pessoas no Instagram, vários grupinhos de mães do WhatsApp, onde fica trocando ideias. Gente, por favor, essa fase, sabe? Essa fase é uma fase única. O tempo passa, ele não volta mais. Então, curta você, seu bebê, seu marido, sua vida e siga o profissional. As pessoas que você quer para você e vai seguindo aquilo. E vai seguindo aquilo. E se você quer esse profissional, segue esse profissional. Se a sua empatia é para aquele dali, vai fundo, sabe? Agora, não adianta, eu escutei isso, eu vou fazer isso. Eu escutei aquilo, eu vou fazer aquilo. Não adianta. É igual a questão da alergia, sabe? Hoje a gente tem a questão... nossa, gente, é tanto assunto para eu e Karen... Tem a questão da esterogestação, que a gente não pode chegar e falar assim, um bebê tá com a pele V, com 1 mês de vida. Certo? A gente tem suspeita, a gente tem um prognóstico, a gente não tem um diagnóstico ainda disso, porque essa fisiologia ainda concorda que ela não tá matura para isso. A gente sabe hoje que vai ficar realmente matura, que o bebê realmente vai nascer mesmo a partir do 3º mês, certo? Então, como que você pode chegar e falar assim, não, eu li que tá vomitando, que tá fazendo isso, aquilo, né? Eu vi que tá 10 pontos que eu vou te falar aqui que seu bebê tem refluxo. 5 coisas que eu vou falar aqui que seu bebê tem a pele V. Gente, as coisas não são assim. Simplifica, né? Sabe? Precisa de uma avaliação. Às vezes, você tem que ser assistida por um profissional. Você tem que ser olhada, você tem que ser enxergada, você tem que ser vista como um todo, não só como um peito, o bebê como uma boca, o marido como uma pessoa ali que tá ali para, né, ser uma porta para se alguém quiser chegar, ele tá ali, sabe? Se não fosse esse diagnóstico com robô, e os diagnósticos são construídos, é o que você falou, as coisas às vezes hoje não é nada, eu falo às vezes para o paciente, eu falo muito isso, hoje esse ponto não é um nada, daqui 2 semanas aquele outro ponto é um nada também. Aí daqui 2 semanas, se eu juntar aquele nada que aconteceu, mas com nada e com nada, muda tudo. Muda tudo, eu faço um diagnóstico. Então, a construção, eu também uso muita analogia para que os pacientes entendam. Eu falo, quanto mais você vai no seu cabeleireiro, mais ele não vai entendendo do seu cabelo.
Mas ele não vai entendendo da sua personalidade, do que você quer para sua vida, ele vai te lendo melhor. É a mesma coisa com o profissional que te assiste, né? Então, a internet, ela é legal para algumas coisas, sim, mas para tudo, Mas a né? gente tem que tomar Tem cuidado. que separar o joio do trigo. O joio do e trigo. O que a entender gente não é quer tudo. ver. Sabe? Você quer atrás de cultura, você quer atrás de coisas corretas. Entretenimento. Às vezes entretenimento é legal. Sabe? Mas se você quer procurar alguma coisa correta, busca. Sabe? Se, por exemplo, chegar para mim no Instagram me perguntando alguma coisa que eu não sei, eu vou falar não sei. Sabe? Eu posso te responder daqui a alguns dias, ou então você pode procurar nesse Instagram dessa pessoa, sabe? Que eu vou procurar os meus, como é que chama? Os meus, ai meu Deus, como é que se chamava? Os universitários. Ajuda dos universitários. Vou pedir ajuda aos meus universitários, né? Hoje uma paciente, achei tão bonitinha, ela falou assim pra mim, ela levantou, estava fazendo um exame vaginal, ela falou assim pra mim: doutora, você acha que eu posso estar no climatério? Daí eu brinquei com ela, falei, assim, a seco? Eu falei, nossa, mas não dá pra dizer, né? A gente tem, primeiro, eu tenho que saber um monte de coisas do que você está sentindo, a gente tem que examinar, entender o antes, durante e depois, não é uma resposta, assim, que eu posso te dar, né? Também pedir exames, né? Mas é essa coisa rápida, né? Hoje em dia que a gente vai... essa coisa imediatista. E outra coisa... as pessoas têm que entender que às vezes dar um passo, 2 passos para trás é você criar impulso para dar um salto, sabe? Então, às vezes, dá uma recuada em alguma coisa, sabe? Hoje, inclusive, eu ia até falar sobre isso. Eu tenho percebido muito no consultório que, por exemplo, tá? A mãe está em aleitamento materno misto. Tá? Então, o que é aleitamento materno misto, gente? Ela está dando o peito, mas o pediatra pediu para complementar, porque o ganho ponderal da criança não tá do jeito que ele quer. Beleza. Só que esse bebê, o quanto mais você vai dando para ele, mais ele vai. E essa mãe, nesse puerpério, ela tá tão insegura, sabe? Que ela fica, nossa, meu bebê chora, é fome ou dor. Então, ou eu taco o remédio, ou eu dou o peito. Se não é peito, é remédio. Remédio é peito, sabe? E pode ser outras coisas. Mas, então é fome. Vai lá, dá o complemento. Ah, mas continua chorando, então ele quer mais. Quer mais. Se é um complemento, é um complemento. A alimentação principal é o leite. O complemento, gente, tem que colocar na cabeça, tem que ser sempre o complemento. Porque senão acaba virando mais fácil. E a gente acaba indo pro mais fácil. Sabe? Principalmente numa fase de cansaço. Numa fase né? do cansaço. Essa fase que a gente fala do puerpério, que é complicadíssimo os primeiros dias. Os primeiros 15 dias ali. Até você se entender que tudo mudou. Tudo mudou em você, tudo mudou no seu marido, tudo mudou. Você tem um ser para sempre. Sabe? E é uma coisa que você tá ali e você quer dormir, aí você não sente fome, aí tem horas que você tem fome, mas aí você não tem tempo para comer, aí a fome passou, sabe? Então, são tantas coisas que envolve esse mundo todo, que o nosso maior desejo é nos colocar à disposição. De entender que não tem certo e errado, né? Não tem certo pra essa e fase. errado. De entender que eu lembro muito também de uma pessoa falando assim pra mim, uma maioria das mulheres passam por isso, e passam e tem outro filho, e tá tudo certo. Então, assim, claro, é difícil, mas no fundo ela é boa, né? Porque ela é transformadora. Então, a gente escuta muito, né, as pessoas falando, vai passar, né, eu falei bastante isso, vai passar, claro que é uma frase que acalenta, né, mas eu falo, a gente tem que, de fato, mergulhar
vai passar quando, né? Mergulhar nessa fase, não falar, não, vai passar, mergulha de verdade, se transforme, né? Nasceu uma mãe, nasceu um bebê, nasceu uma família, eu sei que é chavão falar isso, mas a gente tem que se permitir sem se cobrar, né? E acho que também isso do que a gente falou hoje, delegar, né? Entregar a ajuda, não ficar conferindo as informações ou conferindo o que é dado. Essa falta de confiança também é muito triste, né? Nos Demais. Profissionais que te assistem, te deixa mais preocupada ainda, mais insegura a ainda. A imediatez deles é muito mais fácil. Pum, eu dou um remédio, ou eu dou uma fórmula, né? ou E eu dou, sabe? Tá triste isso, sabe? Tá, isso me deixa até... Quando eu chego, que eu vejo, eu falo, nossa, que triste. E pegar, né, uma pessoa assim no olho do furacão, sem esse preparo prévio, né? Ai, tadinho. Porque a mulher em si, como eu falei, a gente prepara muito a mulher para o parto, né? Prepara. Mas a gente não prepara para o puerpério. Prepara. E aí ela passa aquilo no puerpério, e aí você pega aquela mulher, como eu falei, no olho do furacão, e você fala, e aí, por onde que eu começo? Né? A levantar, né? A te dar força. Por onde que eu vou? Por onde que eu vou? Vou esmiuçando, sabe? O que é por normal, onde que eu vou? O que é normal? Sabe? E deixar essa mãe tranquila. Sabe? Para produzir os seus hormônios, né? Para poder... produzir, porque ela tem que... Ela não tem nada. Falei besteira. Ela não tem nada, sabe? Nós é que temos que tá ali. É sabe? O momento dela. À disposição, sabe? E falar assim, o que tá acontecendo? O que foi? Então vamos avaliar isso. Por que será que isso então está acontecendo? Por que será então que isso ou aquilo está acontecendo? Então vamos olhar então por esse outro lado, sabe? Nunca tudo é tudo ruim, nem tudo é tudo muito bom, sabe? Então a gente tem que sempre estar trazendo algo facilitador. E o mais importante que eu fico buscando, que às vezes eu fico ali analisando, eu falo, nossa, tem que ser assertivo, né? Para essa mãe sair daqui e sair empoderada, sabe? Sair com a certeza de que ela pode e que vai. Então, tomar cuidado com o que a gente fala na nossa ansiedade, às vezes, de querer ajudar muito e às vezes ter muito conhecimento, às vezes você sai lá atrás, eu fico me vendo lá atrás, sabe? Falo, nossa, hoje o quanto eu me calo, o quanto eu escuto primeiro. É muita informação, né? Eu tava vendo, a gente... eu já fiz vários desenhos de pré-natal, né, de assistência de pré-natal. Eu falo para os pacientes que vão no consultório. Eu já fiz um desenho que cada consulta de pré-natal a gente falava de um tema. Aí eu fiz um outro desenho que não, eu esperava o trimestre e falava. Enfim, o melhor desenho que eu cheguei à conclusão é o seguinte: a gente absorve mais ou menos 30%. A gente tem essa capacidade de absorver 30% do que a pessoa fala. Né? Sim. Imaginando uma consulta com situações tão novas. E esses 30% que a gente absorve é quando a gente está afim e vive aquele momento. Então, o que eu falo, às vezes, para as pessoas é assim: vocês me trazem as perguntas, porque quando você me traz a pergunta, eu sei que você está pronta para absorver parte da resposta, nem é tudo que a gente passa. Então, quando você chega naquele tumulto e a gente começa a falar um monte de coisa, você vai fazer assim, você vai fazer assim, você vai fazer... A pessoa, gente, ela não vai absorver absolutamente nada. Eu lembro que, assim, eu fazia uma aula, teve uma fase, assim, que eu fazia uma aula de um curso, cada final de semana era um curso, cada mês era um tema. E a gente tinha 3 profissionais maravilhosas, fisioterapeutas, que davam uma aula de fisioterapia durante o momento do parto. Uma falava uma questão mental, yoga, trabalho mental mesmo. Uma outra falava de um trabalho físico, os exercícios perineais. Era a coisa mais linda. Eram 4 horas de aula. E aí, minhas pacientes iam e tal. E aí chegava na hora do parto, eu falava, vamos lá, força, lembra da aula, tal. Ela assim, nada. Não. Eu falava, gente, o que adiantou? Porque ela não estava pronta para receber aquelas informações tão maravilhosas que estavam.
naquele momento que ela estava com a dor, ela está pronta para receber aquelas informações, né? Porque vamos lá, a gente vai... Claro que um pouco de informação você tem que ter, mas aquilo ali, ela está na capacidade maior. Então, esse critério também de falar menos, sabe? Menos. Falar o importante, Isso. eu também trago muito. De ser assertivo, De falar menos o que precisa. e falar o que realmente é o ponto-chave ali, que eu sei que aquilo vai ficar. Sabe? Então. E funciona até com receitas, assim, sabe? Eu tenho pacientes que eu falo, eu tenho que passar 10 folhas de receita. Fala, não vai tomar, gente, pelo amor de Deus, vamos passar as 3 principais, você volta daqui 2 meses que a gente passa mais 2, depois você volta daqui 2 meses que a gente... Não vai. Não absorve, não faz. Não tem como. Sabe? É. Então, e o quanto a gente precisa falar, trocar e ensinar. Então, eu não sei quanto tempo a gente está aí, ainda bem que é gravado. Deu quanto? 4 horas? 10 minutinhos. Ai, que legal, tem 10 tá minutinhos. Temos 10 minutos aí. Que bom, pra mim, eu achei que já tinha passado, a gente já tinha passado. Eu também. Pra mim foi então, intenso, foi gostoso. Não, e não falamos um terço do que a gente queria falar. A gente não Tem falou, a gente tanta só meio que apresentou, né? 15 podcasts. Nós vamos falar, a gente vai trazendo os profissionais para ir falando junto com o puerpério. E a visão deles, né? É legal também. Traz o pediatra, traz o fisioterapeuta. E a gente vai destrinchando esses temas no puerpério. A gente vai trazendo as pessoas, né? Ali, o clã que está envolvido nisso e que fala igual a gente, sabe? Que numa linguagem facilitadora, numa linguagem acolhedora, de igual para igual, sabe? Às vezes a gente tem que... Humilde, né, gente? De alma mesmo, sabe? De peito e alma mesmo. Porque... E muita fé. Acho que a gente tem que ter na frente sempre fé. A gente tem que ter sempre respeito por aquilo que a gente... Lá atrás, a gente fez um juramento, sabe? E se eu fizer... Para mim, se eu fizer algo que não for uma coisa correta, se for uma coisa legal, for uma coisa leal, é como se eu tivesse... Como se eu fosse com medo de chegar em casa, levar uma bronca, sabe? Falei, nossa, ele tá lá, ele tá vendo que eu não tô fazendo a coisa certa. Sabe? Então, eu tenho esse negocinho, sabe? Então, eu tenho a minha intimidade com a minha espiritualidade, com Deus, assim, sabe? Então, e sempre... trazer isso com todo respeito e com muito amor. Com muita humildade, com muita simplicidade, sabe? A gente tem frases maravilhosas, assim, que às vezes eu coloco, né, alguns trechos. E agora eu não vou lembrar ao certo, mas uma das frases que eu mais gosto, ela fala sobre isso, né? Tem profissionais, né, e aí nesse caso dessa frase ele fala de médicos em especial, que você pode dominar a melhor técnica possível, mas você tocar a alma é para poucos, né? Exatamente. Porque precisa de sensibilidade, de carinho, de amor, de respeito, de humildade, né? Da gente saber que por mais que a gente sabe talvez muito uma coisa, mas a gente uma não coisa sabe só. A gente não sabe tudo. É Sabe? uma coisa e mesmo só. Que a gente saiba muito disso, tanta a gente não coisa. sabe tudo. Não, a gente ainda tem muito mais. Às vezes eu falo, as crianças falam assim, crianças, né? Que não são mais crianças, né? Mas vira e fala assim, agora você vai dar um tempo de estudar, né? Chega, né? Eu falo, não, acho que eu vou dar um tempo, vou dar um tempo. Quando eu vejo, eu já estou envolvida em outra coisa. Não tem. A gente não consegue parar de estudar. Não dá. Você consegue? Não, imagina, e a sensação que eu tenho... De estudar, assim? Juro por Deus, a sensação que eu tenho é que eu precisaria de umas 20 vidas, assim, para viver tudo que eu queria aprender. Eu até falo assim, eu sou muito lenta, eu queria aprender mais. Eu sou lenta.
Falava, cara, puxa, que nem às vezes estou fazendo lá após 2 anos. Fala, 2 anos, ai, gente. 2 mas anos. Quando você vê, já acabou. 2 meses, Aí você fala, gente, já acabou, peraí, que tá acabando. Se bom. eu parar, me dá preguiça. Então, é melhor eu já começar outra logo, sabe? E quanto mais, é o que você falou dessa conexão espiritual, né? Quanto mais você, essa responsabilidade também de aprender e aquela premissa, né, de não prejudicar, por mais que você queira ajudar, às vezes o fato de você não saber bem, você pode prejudicar. Alguém. E essa culpa é o meu maior medo, sabe? Que nem você falou, o meu maior medo de tomar bronquinha lá de cima quando chegar em casa, de falar, poxa, o meu maior medo é essa, de falar assim, será que eu sei o bastante? Porque eu vou tocar em alguém, né? Vou transformar a vida de alguém, eu vou transformar do jeito certo, pro bem. Então, isso talvez é o que me move, a não parar nunca e querer saber mais. Você sabe que um dia meu pai virou pra mim e falou assim pra mim, a melhor coisa que a gente tem é nunca se sentir seguro de tudo. Porque o medo faz você frear. Com certeza. O medo faz você pensar. Você se achar que sabe tudo, que pode tudo, sabe? Você acaba errando. E acaba errando feio. E se você, de repente, acaba errando, sabe? Indo com medo, você põe um pouco o pé no freio, sabe? Então, eu sempre vou com esse medo também, sabe? Porque o medo faz você respeitar os seus limites, faz você respeitar o cuidado, faz você respeitar aquela pessoa que tá ali. A gente vai lembrando dos trechos, né? Também recentemente um caso assim, de trazer o melhor protocolo, né? Para um tratamento que a gente tinha ontem, um protocolo que é o melhor, né, dentro da ginecologia, um protocolo clássico para um tratamento, e aí eu indiquei para a paciente as chances de acerto enormes, e aí, mas ela não estava pronta para aquele protocolo, né, então eu tenho medo, eu acho que essa medicação faz mal, porque eu tenho uma história que sei lá, quem na família usou a medicação, que não foi usada no tempo certo e a pessoa passou mal, que às vezes nem foi por causa da medicação, mas a pessoa passou mal. Você acha que se eu usasse aquela medicação que era melhor, ia fazer bem para aquela mulher? Óbvio que não. Óbvio, porque ela estaria tomando uma medicação que ela acredita que matou o pai dela, que deu choque anafilático no pai. Então, assim, é engraçado. Então, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar esses limites. Exatamente. Sabe? E cada um é um universo. E no puerpério em si, muitas dessas coisas afloram por causa dessa vulnerabilidade. Vem tudo pra fora, né? Vem tudo pra fora. A pessoa fica num limiar tão de pura sensibilidade, de pura, sabe? É um limiar tão tênue da razão e da emoção que é algo assim impressionante. Único. E aí acaba soltando muitas coisas ali. E aí, por isso que a gente acaba se tornando outra mulher, outra pessoa, outra, sabe? E aí nasce realmente uma mãe, nasce uma... E aí começa, sabe? A história. Sabe? Então, é isso. Eu acho que a gente vai ter muitas coisas pra gente conversar por aí. Espero que vocês gostem. Eu espero que vocês peçam, sabe? Que vocês curtam o nosso canal, que vocês curtam, que vocês deem o like de vocês aí, que a gente vai depender de vocês, a gente vai depender do comentário de vocês, da pergunta de vocês. E nós estamos aqui numa tentativa, a gente não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, mas a gente está de peito e alma, a gente está com vontade, sabe? A gente está com amor para dar, para dividir, para dar não, porque quem dá quer de volta, a gente está com amor para doar, porque quem doa não quer de volta, tá? Então assim, nós estamos aqui, algo nos uniu. Sim. Sabe? E fico bem emocionada com isso, porque foi uma coisa assim, muito bonita, foi uma coisa muito
não sei explicar. Acho que só ele mesmo. Ele e o universo sabe explicar isso. Mas, gente, é isso. Eu continuo aqui dando meus grandes beijos lácteos para vocês. E aguardo aí vocês. E a gente vem aí com mais novidades, com pessoas, com convidados para debater com a gente aí. Escrevam os temas, as dúvidas, porque das dúvidas a gente tira também, muito né? conteúdo. Os temas, exatamente, porque 10 pessoas perguntando a mesma coisa, poxa, é isso que a gente tem que falar. Né? Exatamente. Então, coloquem o depoimento de vocês, é muito enriquecedor. Essa é a beleza, eu acho, da internet. Essa é a grande beleza, essa é a grande troca, beleza. Né? Esse nível de aprendizado e saúde. E o bonito que a gente sabe que isso pode chegar longe. Muito. Sabe? Muito. Então, fora do país. A gente pode criar uma sementinha, sabe? E um dia tá dando frutos aí, árvores maravilhosas. Então, é esse o intuito mesmo. E sorte pra nós, né? Sorte pra nós. Gente, beijo. beijos lácteos. Fiquem com Deus. Ai, que lindo. Adorei.